Namastê, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Hoje mais uma quarta-feira e vamos fazer a leitura deste livro, este livro maravilhoso, que é O Despertar da Consciência. É um livro de Neville Goddard e ele traz uma linguagem metafísica da Bíblia e traz ensinamentos fantásticos assim para nós. Conforme a gente vai lendo, vai despertando dentro de nós muitos insights, é muita sabedoria, muito conhecimento. Esse livro é realmente, ele é fantástico. Esse livro é uma coletânea de são 7 livros de Neville Goddard. Ele nasceu em 1870, se não me engano. Os livros dele são todos escritos no século passado. É uma coletânea de 7 livros que veio aqui numa capa dura, uma edição especial. Depois eu vou deixar o link para que você possa adquirir essa obra. Ele já está na ordem. Esse livro que nós vamos terminar hoje de ler a leitura é o Ao Seu Comando. É o primeiro livro desta coletânea. E realmente, vendo o progresso que tivemos desde o começo dessa leitura, é fantástico. Então, recomendo para todas as pessoas realizar essa leitura. E antes de nós iniciarmos a leitura, eu sempre gosto muito de conectar com todos os presentes que estão aqui. Então, te vejo, Elisa, te vejo, Lucila, te vejo, Andréia, te vejo, Fernanda. Eu estou aqui. É importantíssimo a gente ter essa conexão antes de iniciarmos a nossa leitura. Neville Goddard, ele realmente fez com que eu entendesse muitas das passagens sagradas, essas passagens da Bíblia. E eu fico muito feliz de estar hoje realizando essa leitura em grupo, fazendo esse estudo. Então, nós nos reunimos sempre no Zoom, depois eu deixo a parte da leitura disponível aqui no YouTube, mas a parte do compartilhar, que também é muito, muito legal, a gente faz pessoalmente aqui pelo Zoom, todas as quartas-feiras. Então, quem quiser fazer essa leitura também pelo Zoom com a gente, sinta-se convidado, seja muito bem-vindo. É só ir no meu Instagram, no Onda do Despertar, Arcano Numerologia, lá na bio tem um link que dá para você participar dessas leituras com a gente aqui no Zoom. Hoje nós vamos iniciar a leitura na página 59. Se nós formos pensar, é um livro muito pequeno. Então, assim, são livros, tem livro que é maior, com mais páginas, tem livros que são menores, e olha só, o livro Ao Seu Comando, ele é um livro que tem apenas 65 páginas, e ele trouxe, a gente fez em 6, 7 encontros essa leitura, e ele trouxe muitos ensinamentos. Então, hoje a gente já vai terminar, esse é o seu comando, para a gente começar, então, na próxima semana, Sua Fé e Sua Fortuna. E aprendemos demais, né? Ele deu todo o alicerce para nós começarmos a trazer para nós, para a nossa vida, Deus despertado em nosso coração, e trouxe toda a base para a gente desenvolver o eu sou, que eu sou é Deus. Se a gente for fazer um resumo de tudo que aconteceu durante todas essas leituras, o principal ensinamento que ele traz aqui é que precisamos fazer essa base antes de ficar repetindo como um papagaio, para a gente repetir, e como é que a gente deve fazer os nossos decretos. Então, ele trouxe dentro deste livro, Ao Seu Comando, toda a base. E hoje ele vai fixar como é que nós vamos fazer cada um dos decretos. Que eu sou é Deus, Deus que habita dentro de cada um de nós.
que somos Deus. Dentro do livro Ao Seu Comando, você consegue sentir, você consegue vibrar, você consegue, não só consegue, você sente. É um pulsar diferente na sua vida de Deus dentro de você. E ele traz também a forma como nós devemos fazer o decreto, como devemos sentir, como devemos muitas vezes nos convencer, como é a forma que nós devemos falar, aquilo que é importante, né? Como a gente deve falar também, muito importante isso, saber a forma que nós devemos falar, o que deve ser falado, o que não deve ser nem pronunciado. Então, ele traz isso muito forte. E ele traz esse sentir. E esse sentir, ele começa desabrochando muito forte dentro deste livro, Ao Seu Comando. Então, hoje, nós vamos começar com Ressuscitando em um Novo Estado, na página 59. Porque eu sou sua consciência, a ressurreição e a vida. Você deve unir este poder de ressurreição com aquilo o que você deseja. Se você quiser que o seu desejo ganhe vida em seu mundo, agora comece a assumir a natureza do objetivo do seu desejo através dos sentimentos. Eu sou rico, eu sou livre, eu sou forte. Quando estes sentimentos se fixarem em você, a sua condição anterior será enterrada sobre a forma das coisas que agora você sente sobre si. E você será crucificado com esses sentimentos de riqueza, liberdade e força. Permaneça sepultado na quietude dessas convicções. Então, quando você menos esperar, essas qualidades serão ressuscitadas em seu mundo como realidades vivas. O mundo terá que te tocar para ver se você realmente é de carne e osso, pois você começará a dar frutos da natureza dessas qualidades recém-adquiridas. Essa é a verdadeira arte da pesca para a manifestação, para as manifestações da vida. Então, agora, eu passei aquele exercício de nós ficarmos fixando no eu sou, e a gente tem que continuar com isso. Não sei se vocês estavam ouvindo o mantra Soham. Soham quer dizer eu sou, mas também tem mantras, pessoas falando em português eu sou, eu sou. Trabalhar esse eu sou muito. Por quê? Quando nós trabalhamos esse eu sou e entramos na vibração do eu sou, nós estamos trazendo essa base para que, quando nós sentirmos que estamos no campo, vamos falar no campo ilimitado, que fica mais fácil, ou quando nós estamos já sentindo que estamos fazendo parte do todo, porque é o momento que você começa a fazer repetições, mantrando, porque quando a gente está mantrando, é repetir várias vezes aquela mesma palavra, aquela mesma frase. Então, quando a gente está mantrando, o que acontece? Depois de um determinado tempo, é como se o nosso eu, ele fizesse... Nós não estamos mais somente neste corpo, neste local, nesse sentido. É como se a gente abrisse para um campo ilimitado, onde tudo é possível, assim como dentro de uma meditação. Então, a gente pode meditar o eu sou, pode mantrar o eu sou, e no momento que você se sente neste campo ilimitado, aí sim você começa a determinar aquilo que você deseja do fundo do seu coração. Então, se o seu desejo é eu sou saúde, eu sou saudável, eu sou rica, eu sou
linda, eu sou quem seja, mas aquilo que você realmente acredita e realmente sente. Neste campo limitado, você começa a manifestar. Eu falo que no mundo invisível, mas esse mundo invisível e o mundo visível, ele existe simultaneamente o tempo todo. Não é um lado e um outro lado, é tudo junto, porque tudo faz parte do todo. E nesse momento, quando a gente está nesse campo ilimitado, que a gente começa a trabalhar cada uma das nossas intenções, dos nossos desejos, porque são desejos profundos e são desejos de algo que eu realmente queira, do fundo do meu coração, com toda a integridade. Então, você não precisa ter nenhum medo, nem vergonha, nem nenhum sentimento ruim por você desejar de tal forma. Você pode desejar do jeito que você realmente quer. E aí você começa a manifestar no mundo invisível para trazer isso e se manifestar na nossa terra, aqui, no nosso planeta, nas coisas que nós desejamos. É isso que ele está falando. Isso quando eu trago e eu sinto, eu estou crucificando, trazendo e colocando na minha carne isso, nos meus sentidos, isso, e todos esses desejos, todas essas manifestações que eu desejo, elas se manifestam ressuscitando em nós com cada uma dessas qualidades ou desejos ou manifestações. É isso que está falando nesta parte do nosso livro aqui. Olhe para a luz de Deus. Outra realização bem-sucedida daquilo que desejamos também nos é contada na história de Daniel na cova dos leões. Virou as costas. Opa, deixa eu voltar novamente aqui, que eu me perdi. Outra realização bem-sucedida daquilo que desejamos também nos é contada na história de Daniel na cova dos leões. Nela está registrado que Daniel, na cova dos leões, virou as costas para os leões e olhou para a luz que vinha de cima, e que os leões permaneceram impotentes, e que a fé de Daniel em seu Deus o salvou. Essa também é a sua história, e você também deve agir assim como fez Daniel. Se por acaso você fosse jogado na cova dos leões, você não teria outra preocupação a não ser os leões. Você não conseguiria pensar em nenhuma outra coisa no mundo que não fosse o seu problema. No caso, leões. No entanto, foi dito que Daniel virou as costas para eles e olhou para a luz, que era seu Deus. Se nos seguirmos o exemplo de Daniel, enquanto estivermos aprisionados na cova da pobreza e da doença, devemos tirar a nossa atenção dos problemas, das dívidas e das doenças e nos concentrarmos naquilo que buscamos. Se nós não olharmos para trás com a consciência destes problemas, mas continuarmos em fé, acreditando que somos aquilo que buscamos, nós também veremos os muros das nossas prisões se romperem e revelarem tudo aquilo o que pedimos. Sim, qualquer coisa que pedimos. Essa passagem de Daniel na cova dos leões mostra muito como Daniel tinha fé. A fé de Daniel fez com que ele virasse as costas para o problema que ele tinha naquele instante. Então, o problema dele maior eram os leões que poderiam atacar ele, mas ele acreditou. Então, quando nós acreditamos, quando nós sentimos em nosso coração que o nosso desejo, ele é íntegro, ele é de verdade, ele é realmente o nosso desejo do nosso coração,
e pedimos a Deus tudo o que é pedido a Deus, ele é nos ofertado. E nesse instante, Daniel, ele mostrou para nós como nós devemos agir quando nós temos muitas vezes passamos por alguns problemas. Por quê? Porque normalmente, quando nós estamos no olho do furacão, o que nós fazemos é somente olhar para o furacão e ver tudo ali girando e tudo ali indo embora e damos atenção e foco aonde? No problema. Mas, na verdade, que Neville Goddard está mostrando aqui, nessa passagem de Daniel na Cova dos Leões, é que nós não devemos ficar fixados olhando os nossos problemas e ali rodopiando em círculos, né? A gente muitas vezes fica em círculos repetitivos ali o tempo todo, olhando a situação e não vendo solução. Nós devemos, sim, olhar o que é a solução, pedir com o nosso coração, com a mais pura, da forma mais pura, da forma mais íntegra, e sentir que você já solucionou isso. Quando nós solucionamos isso, nós não temos nenhum ataque de leão. Os problemas, eles se dissolvem, eles se dissolvem. É isso que nós precisamos estar sempre muito atento, que quando temos problemas, não fixar no problema, e sim na solução. É essa a máxima dessa passagem aqui, que Daniel, ele não foi atacado por nenhum leão, e sim, ele se libertou. É isso que nós temos que aprender dentro da nossa vida. Isso daqui é uma passagem que nós passamos o tempo todo durante a nossa vida. Então, sempre ficar atento a isso. Porque tudo que a gente pedir, tudo que pedimos é alcançado. O que tens em casa? Outra história que é contada é sobre a viúva e as jarras de azeite. Eu adoro essa passagem. Tá? É uma passagem linda demais. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo o Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Diga-me o que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em sua casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos jarras vazias, tantas quanto puderes recolher. Depois, vá para dentro da tua casa e feche a porta por detrás de ti e de teus filhos, e derrame do azeite puro que brotar da tua jarra para encher a todas as outras, pondo-as de lado à medida que elas ficarem cheias. Assim, ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as jarras que lhe traziam. Quando todas as jarras estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: Traze mais uma jarra. Ao que ele respondeu: Não há mais nenhuma vazia. Então o azeite parou de derramar. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: Pois agora vai, vende este azeite puro, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto que ainda sobrará. Segundo Reis, versículos 1 ao 7. Você, leitor, é esta viúva. Você não tem um esposo para lhe fazer conceber ou te fazer gerar frutos. Aqui, o estado de viúva significa um estado estéril,
A sua consciência agora é o Senhor, ou o profeta, que se tornou o seu marido. Siga o exemplo da viúva, que em vez de olhar o vazio ou para o nada, olhou para alguma coisa, uma jarra de azeite. Então, o comando para ela foi: vá para dentro da tua casa e feche a porta. Ou seja, volte-se para dentro de si e feche a porta dos sentidos que lhe expressam as jarras vazias, as dívidas e os problemas. E quando você retomar a sua atenção, feche completamente a evidência dos seus sentidos e comece a sentir a alegria simbolizada pelo azeite de ter recebido tudo aquilo que você deseja. E quando você estabelecer este acordo dentro de você, ao ponto de que todas as dúvidas e medos tenham passado, então você também irá encher todas as jarras vazias de sua vida e derramará alegria em abundância. Essa passagem eu vejo muito como um milagre, porque no momento que nós acreditamos, quando nós estamos abertos e recebemos essa dádiva, né? Porque é um milagre quando nós acreditamos e temos fé nisso, porque ela tinha uma jarra de azeite, mas ela encheu todas as jarras. Quando a gente está aberto para os milagres, eles acontecem na nossa vida. E acontece o tempo todo. Quantas e quantas vezes você não percebeu? Mas muitas vezes você estava com um pouquinho de azeite na sua jarra e que acabou recebendo aí tantas e tantas bênçãos. A gente tem que estar sempre aberto para isso, porque sempre, sempre na nossa vida é possível a gente receber os milagres, e a gente recebe todos os dias. Assim como nós, quando estamos respirando, quando estamos comendo, quando... São tantos milagres que eu não consigo enumerar num dia quantos que a gente consegue receber aqui. E quando ele fala, volta para sua casa, é para você ficar com você mesmo. E você sentir e observar aquilo que você sente. Você não sair abrindo a sua casa, ou você, os seus sentidos, para todos. Porque eu sinto nessa passagem como quando, muitas vezes, nós, quando estamos com algum problema, não falamos somente com nosso Deus. Muitas vezes nós abrimos a boca e falamos para Deus e todo mundo, não somente a Deus, ao nosso Deus. E sim, a gente vai espalhando para todo mundo, e isso, sabe o que faz? Faz com que os pequenos e grandes milagres na nossa vida não aconteçam. Não acontece. Então, eu vejo essa passagem como o quanto nós devemos estar com a gente mesmo, observar, sentir, conversar somente com Deus em muitos momentos, para a gente poder receber aquilo que nós mais precisamos. E aí sim, ter fé naquilo, porque quando a gente tem fé, sempre é atendido aquilo que nós pedirmos. Então, eu vejo essa passagem muito como um milagre acontece na nossa vida o tempo todo. O reconhecimento é o poder. O reconhecimento é o poder que conjura no mundo. Cada estado que um dia você reconheceu, você materializou. Tudo que você está reconhecendo agora como verdade sobre si, você está experimentando. Então, seja como a viúva e reconheça a alegria, não importa o quão pouco ela seja reconhecida inicialmente. Você será generosamente recompensado com ela, pois o mundo é um espelho de magnitude que amplia tudo o que você está consciente de ser. Eu sou o Senhor,
o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Número 15, versículo 41. Não terá outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículo 7. Que revelação gloriosa ter a sua consciência agora revelada como Senhor teu Deus. Venha, acorde desse sonho que tem te aprisionado. Perceba que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Salmo 24, versículo 1. Você ficou tão impregnado com a crença de que você é homem, que você esqueceu que você é um ser glorioso. Agora, você está com a sua memória restaurada. Decrete que as coisas não visíveis sejam visíveis, pois todas as coisas são obrigadas a responder à voz de Deus, à sua consciência de ser, pois o mundo está ao seu comando. E assim nós encerramos a nossa leitura deste primeiro livro dessa coletânea. É importantíssimo a gente reconhecer e agradecer dentro dessa leitura que nós fizemos, desse livro. Então, foi falado muito sobre a gratidão, como temos que ser gratos a tudo, como temos que aprender a sentir, visualizar, ser íntegro, como temos que fazer esse alicerce do eu sou antes de começar a decretar as coisas, como podemos despertar Deus dentro de cada um de nós, que não existe nenhum outro Deus, somente um. Não devemos aí estar respondendo para outro Senhor, somente um Senhor. E nos mostra aqui como nós podemos começar a despertar a nossa consciência. Todo esse trabalho do eu sou que nós fizemos até o final deste livro aqui, dessa primeira passagem, ele faz com que a gente desperte a consciência, comece a iniciar e a despertar uma consciência não somente mecânica, e sim de sentir. O quanto é importante a gente sentir aquilo, vibrar aquilo que nós desejamos. Se você pegar do começo ao fim deste livro, ele vai repetir muitas e muitas vezes o quanto nós temos que trabalhar o eu sou antes de estar decretando as coisas que nós desejamos, mas já estamos aqui, nós aprendemos dentro desta primeira leitura como nós devemos fazer os comandos certos para os nossos decretos. Então, quando nós vemos aí vários decretos, não importa o decreto de quem seja o decreto de Saint-Germain, mas cada um desses decretos sentir, pode ser de Saint-Germain, pode ser de Cone Mendes, pode ser o seu decreto que você realmente, você fez, não importa, mas cada um deles, como é que se fala, como é que se sente, como é que se vibra para a gente poder materializar. Porque ele fala aqui que agora que a gente aprendeu e já está com essa memória, porque isso tudo estava gravado dentro de cada um de nós. É como se tivéssemos desperto de um sonho, algo que estava ali, mas ele não era tão acessível. É como um despertar isso daí, é como um sonho que você acabou de ver que é aquilo que você precisa, que você já sabia e que você precisa agora colocar em prática. Exatamente isso. Quando eu li esse livro, muitas das vezes eu senti que é tão impactante que muitas coisas, na hora que eu ouvia, eu falava assim, nossa, eu já senti algo desse jeito, mas não entendia o que era. E eu comecei a entender. Então, agora nós estamos todos com essa memória restaurada. Então, a partir de agora, a gente consegue entender que o mundo invisível e o mundo visível, ele é um só.
e que quando a gente manifesta nesse mundo invisível, a gente começa a trazer, a materializar ele no nosso mundo. Então, é muito importante isso. E era algo que eu sabia, mas eu não conseguia entender completamente. Eu acho que a frase seria exatamente essa. Então, eu agradeço a cada um de vocês que estiveram comigo nessa leitura. Que eu vou agora, nós vamos fazer o nosso compartilhar deste primeiro livro. Eu tenho certeza que vocês vão ter algo muito especial para compartilhar. Então, aqui eu encerro a nossa leitura para nós podermos fazer o nosso compartilhar. Então, gratidão a todos. Quem quiser participar da leitura, é toda quarta-feira, às 19 horas, eu realizo essa leitura. Então, entre na minha bio, que lá tem o link para você poder participar. Vamos começar com a parte 2, que é Sua Fé é a Sua Fortuna, que é a partir da próxima semana. Tá bom? Então, continue me acompanhando e até mais. Gratidão.